alegria estar com vocês nessa oportunidade. E eu, quando cheguei aqui, me emocionei. Vou explicar a vocês por quê. Eu estava no hotel agora à tarde e um amigo me mandou uma foto de um congresso que eu preguei alguns meses atrás. Não vai dar para todos verem, mas era um congresso que eu falei no estádio para 25 mil pessoas. Aí ele mandou, aí pastor, uma foto para sua lembrança. É uma multidão de gente. Quando eu vi essa foto, o Espírito Santo falou para mim assim: não despreze os teus começos. Hoje eu pastorei uma igreja muito grande, são mais de 4 mil pessoas, rodo o mundo todo pregando evangelho. Mas eu comecei numa igrejinha desse tamanho. Comecei com 50 pessoas. Num lugar pequeno, não é? E a gente não sabe onde é que Deus vai levar a gente, não é? A gente não sabe o que Deus vai fazer da nossa história. Eu tenho passado em vários países do mundo ministrando em tão grandes eventos. Aí Marcelo me manda esse convite. E quando me convidam, até ontem eu respondi esse ano 2.249 convites para pregar esse ano. Um ano tem 365 dias. Eu pregaria 8 vezes por dia, todo dia, o ano todo. Impossível, né? Então tem que selecionar muitos meus anfitriões. Aí eu fui ver quem era o Marcelo. Aí eu falei, rapaz, é uma igrejinha. Mas esse cara publica tudo que eu faço. Eu nunca vi ninguém divulgar tanto vídeo meu quanto esse cara. Quando eu for candidato, ele vai ser meu cabo eleitoral. Eu falei, já sei onde é que eu vou. Tem um monte de micro vídeos meus. Não há nada meu, nada. Eu nunca publiquei uma imagem minha, uma foto minha, um vídeo meu. Nunca. Não há nada que seja minha produção nas redes sociais, em lugar nenhum. Tudo é gente que produz, vai multiplicando. E eu acho que 90% do que tem é ele. Aí eu falei, vou lá abençoar esse rapaz, vou lá conhecer o ministério dele, abençoar a vida dele. Então é um prazer estar aqui com você. Eu comecei assim, cara. Sou pastor há 27 anos e há 25 anos da mesma igreja. Então cheguei, olhei essa lojinha e falei, rapaz, eu podia imaginar um seminarista. Começando o trabalho, eu aos 23 anos fui ordenado pastor e andava de roupa social, de gravata de manhã, de tarde e de noite. E de maletinha executiva, que eu queria parecer mais velho. Hoje nem terno eu tenho, não sei nem como é que faz isso. Mas me trouxeram boas memórias de estar com vocês nessa noite. Eu louvo a Deus pelo privilégio de estar com vocês. E o Senhor falou claramente, não despreze os pequenos começos. Muitas vezes Deus vai nos usando, abençoando, a gente acaba achando que é a gente mesmo, né? A gente vai se tornando inacessível. O cachê vai crescendo, a gente vai ficando difícil de chegar perto e a gente esquece de onde a gente veio. E eu tenho tentado não me esquecer de onde eu vim. Então, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Deus abençoe vocês. Eu queria deixar uma palavra que eu vou extrair de 1 Coríntios capítulo 15. Não era essa palavra que eu ia pregar hoje. Preguei essa palavra ontem lá em Brasília, no Fire, numa outra perspectiva, evidentemente. Mas, em função do que eu vivi hoje no quarto do hotel, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. 1 Coríntios, capítulo 15, 19. Vem a Brasília, sempre encontro com gente minha. Está ali o Zé Carlos e a André, são minhas ovelhas lá do Rio. O Zé Carlos é militar, então não para em lugar nenhum, não tem jeito. Né? Então, ele está em Brasília de novo pela segunda vez e foi bom encontrar o pastor André Borges, também é lá de Brasília. Tá aí, estarei na igreja dele no mês que vem, não é isso mesmo? 2 de novembro, então é bom rever os amigos do Pregadores do Caminho, que estão aí, que são do motoclube da nossa igreja lá do Rio. Nós temos uma facção aqui em Brasília. Facção no motociclismo é congregação, viu? Só para você saber. Igreja é congregação, no motociclismo é facção. Está amarrado em nome de Jesus, né? Mas é o nome que se dá no motociclismo. Então é bom ver os irmãos de novo. Bom, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Mesmo assentados. Leamos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Se é só para esta vida, diz Paulo à igreja de Corinto,
que esperamos em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de lástima. Mas em outras versões, os mais dignos de pena. Em outras versões, os mais miseráveis. Então Paulo faz uma definição do que é um homem miserável. Não é um homem sem Cristo. Não é um homem sem Jesus. Não é o não converso. Não é o ímpio. Para Paulo, miserável e o maior de todos é aquele que espera em Cristo, mas só para essa vida. É aquele que acha que o Cristo é Cristo para abençoar-nos só nessa vida. É aquele que olha para Cristo, sabe quem é, de onde ele veio, seu poder, mas que não consegue entender plenamente. E acha que o que Cristo tem para ele, tem só para uma dimensão da vida. Então ele está dizendo, eu acho, diz Paulo, é melhor não conhecer a Cristo do que conhecê-lo e não discerni-lo. É melhor a ignorância por não ter tido contato do que ter tido contato e não discernir. Ele diz que o miserável não é o que não conheceu, é o que teve oportunidade de conhecer e não aproveitou. É mais ou menos, por exemplo, 2006, um ateu chamado Hawkins escreveu um livro que tomou o mundo, O Delírio Deus, Deus um Delírio. Quando Richard Dawkins escreveu esse livro, virou best-seller mundial, não houve ninguém no planeta que divulgasse mais esse livro do que os evangélicos. Deus é um delírio. No início do livro, eu comprei o livro e eu li todo, mais de 500 páginas, ele diz, você que crê, ao término desse livro não crerá mais. Ele é um apóstolo do ateísmo no mundo. Hoje ridicularizado pelo meio acadêmico e até científico, porque como pode alguém que não crê gastar tanto tempo com o objeto da sua não crença? Não é? Bom, eu não creio em gnomo, eu nunca vou escrever um livro sobre gnomo. Eu não creio em Saci Pererê, eu nunca vou falar de Saci Pererê nas minhas falas. Mas o sujeito não crê em Deus, mas vive com Deus na boca. É um negócio muito esquisito. Então isso tira a credibilidade. Mas é que o ateísmo também é um tipo de fé, não é? Todos nós cremos. Imaginemos que isso aqui seja Deus. Ó. Eu creio que Ele exista. O ateu crê que Ele não existe. Mas crê. Eu creio na inexistência. O crente crê na existência. Então eu posso olhar para o ateu e quase dizer, a paz do Senhor, irmão de fé. Todos estamos em torno dele. Agora, há mais coerência na fé, porque eu estou falando de uma coisa que para mim existe, do que na inexistência dela e produzir nessa inexistência. Então Hawkins, ele escreveu esse livro e os evangélicos, como sempre, se rebelaram. Como é que pode? Falar que Deus é um delírio, isso é uma ofensa, isso é não sei o quê. Crente é bobo demais, crente faz propaganda. Parece um anúncio de uma loja onde tem homossexual. Vamos fazer boicote contra o Boticário. Aí todo mundo falando de Boticário, 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 vai todo mundo Boticário comprar perfume. O silêncio seria a melhor resposta, muitas vezes, não é? Então, o Dawkins ele escreve Deus um delírio, e aí os crentes se revolvem em revolta, porque eles chamaram de Deus a Deus de um delírio. Mas, há muitos de nós que dizemos crer em Deus, não acreditamos que Ele seja um delírio, mas se nós formos honestos e botarmos as nossas prioridades, Deus está lá atrás. Na vida da maioria dos crentes que eu conheço, Deus não é um delírio, mas Deus é um detalhe. O que é pior? Um ateu dizer que Deus é um delírio ou um crente dizer que Deus é um detalhe? O que é pior? Paulo está dizendo isso. Se você olha para Cristo e acredita que o que Ele tem para você é só para uma dimensão, só para esta vida, você fez opção pela miséria. É um miserável. E o pior de todos. Então, Paulo está escrevendo da igreja de Corinto.
Para essa igreja, portanto, e para nós, ele faz algumas considerações que eu acho importantes para uma noite como essa, que fala de fé e obra. Corinto era uma das cidades, talvez a maior cidade na época em que Paulo escreveu, era uma cidade cosmopolita. E por que era uma cidade cosmopolita, uma grande metrópole? Porque ela tinha 2 portos, e os 2 maiores portos do mundo naquele instante. Historiadores dizem que Corinto tinha em torno de 800 mil habitantes, portanto, tratava-se de uma das maiores cidades do planeta, naquele instante em que ela foi, para o tempo que Paulo escreveu essa carta para ela. Chegou a ser capital da Grécia Romana, no tempo de Paulo. Roma era o império. Corinto foi a sua capital. Então foi uma grande, uma mega cidade. Portanto, por causa de 2 portos, gente do mundo inteiro passava por ela, então ela vivia um pluralismo religioso sem precedentes. Gente de todo tipo de fé, de todo tipo de procedência religiosa. Então havia um sincretismo religioso assim exacerbado. Pra você ter uma ideia, essa cidade edificou o templo para Apolo, para Dionísio, para Artemise, Diana, Vêneres, Poseidon, além de Zeus, Júpiter. Mas o templo mais famoso qual era? De Afrodite, que é conhecida como a deusa da prostituição, a deusa da Babilônia, a deusa da promiscuidade, a deusa do sexo, a deusa do amor. E o seu culto era através de quê? De bacanais generalizados. Era lá nessa cidade. Então, gente do mundo inteiro ia para prestar culto a Afrodite. Foi nessa cidade, essa cidade imoral, essa cidade promíscua, essa cidade idólatra, que Deus manda plantar uma igreja, uma comunidade de santos. E para que Deus manda plantar uma igreja numa cidade tão promíscua, idólatra e imoral? Para que essa igreja, no poder do Espírito Santo, possa ajudar a santificar essa cidade. É para isso que existe igreja. Para ser o termômetro existencial da cidade onde ela está plantada, do bairro onde ela está plantada, da rua onde ela está plantada. Ela é o que sinaliza que há reino de Deus ali. O que aconteceu com a igreja de Corinto? Ao invés da igreja santificar a cidade carnificou a igreja. Não foi a igreja que influenciou a cidade influenciou a igreja. Ao invés da igreja produzir santificação na cidade, a cidade produziu secularização na igreja. A igreja perdeu a capacidade de pensar transcendência, salvação, sobrenatural, unção, glória, graça. Deixou de viver no sobrenatural. Foi uma igreja que passou a viver só numa dimensão. Aí vem Paulo e diz, vocês acham que o que o Cristo de Deus tem para vocês é só para essa vida? Vocês perderam transcendência, vocês perderam a fé, vocês perderam a capacidade de crer no sobrenatural, vocês perderam a capacidade de ver além do que os seus olhos biológicos veem. Vocês fizeram opção pela miséria. Bom, entre outras coisas, essa palavra de Paulo nos ensina algumas que eu compartilho com vocês. Primeiro, Paulo afirma, portanto, aqui nesse texto, irmão, nesse textozinho, se é só para esta vida que vocês esperam em Cristo, então vocês são de todos os homens os mais miseráveis de lá. Ele está dizendo que Paulo afirma a realidade bidimensional da vida, portanto, ela não é de uma dimensão só, ela é bidimensional, no mínimo, e diz que, embora a vida seja bidimensional, ele afirma isso de forma categórica e contundente, ele diz que, além disso, dela ser bidimensional, não unidimensional, nós precisamos aprender a viver com equilíbrio essa bidimensionalidade da vida. Ele está dizendo para aqueles de Corinto, gente, não tendam só para um lado, nem para este, nem para aquele. A vida é bidimensional. Se é só para uma banda da vida que vocês esperam em Deus, vocês fizeram opção pela miséria. A vida é bidimensional. E o segredo do sucesso, da alegria, da construção de uma vida que vale a pena ser vivida, está no equilíbrio dessas duas dimensões. Quando ele diz, se é só para esta vida, ele está dizendo, você precisa esperar em Cristo para essa vida. Mas não só nessa, mas naquela também. Cristo é capaz de abençoar-nos nessa vida? Mas a plenitude dessa vida não gera plenitude existencial, porque ela tem uma outra dimensão. Paulo está dizendo que ela é bidimensional. E o que a gente vê muito hoje? Tem, por exemplo, muitas igrejas que são as igrejas que a gente chama do reteté, geralmente.
a banda mais pentecostal ou neopentecostal da existência da igreja brasileira, que gostam muito de viver no sobrenatural. A gente gosta de bola de fogo, anjo de fogo, espada de fogo, tudo de fogo, é fogo para todo lado, é fogo daqui, é fogo para lá. E a gente gosta dos gritos, a gente gosta das catarses, a gente gosta das sensações, a gente gosta dos arrepios, a gente gosta de ver tudo queimando para lá e para cá. É legal, essa é uma banda da existência. Mas essa gente que experimenta o poder de Deus em templo, quase nunca faz nada para a cidade. Quase nunca faz nada para o bairro. É uma igreja que, se tirar dali, não faz falta nenhuma para a vizinhança. É uma igreja que, se fechar, ninguém vai perceber que fechou, a não ser pelo silêncio que agora tem naquele lugar. São igrejas inúteis. Eu estou falando que essa dimensionalidade não é importante, pelo amor de Deus. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo, da unção, da chama de Deus, claro. Mas Paulo está dizendo, se vocês esperam em Cristo só para uma banda da vida, ainda que você experimente fogo, glória, poder, unção, você está fazendo opção pela miséria. Você é um miserável cheio de fogo. Você é um miserável cheio de glória. Você é um miserável barulhento. Você é um miserável que imagina que entendeu o evangelho. Mas há uma outra banda da igreja, que é a banda do social. É a banda do politicamente correto. É a banda da cesta básica. É a banda dos cursos, é a banda do reforço escolar, é a banda dos esportes, é a banda que melhora a qualidade do cidadão e do sujeito da cidade e do bairro. Legal, a igreja tem que fazer isso, porque nós não somos só alma, nós temos corpo, temos fome, precisamos de exercício, precisamos de dignidade, precisamos de saúde. Legal, mas se eu sou parte de uma igreja que só pensa na dimensão terrena, do bairro onde Deus me plantou como igreja, ele está dizendo, você fez opção pela miséria, porque não é só carnalidade, essa gente precisa de transcendentalidade. Paulo está dizendo, aonde é que está o equilíbrio no evangelho? Quando eu não desmereço a sobrenaturalidade, mas também quando eu não desmereço a encarnação dessa sobrenaturalidade. Eu vivo o sobrenatural de Deus e encarno aqui. Eu experimento o amor de Deus aqui e o compartilho ali. Você está entendendo? Se eu faço, se é para Deus, aplauda forte. Se Paulo não tivesse usado esse adjetivo miserável, eu acho que não haveria problema de ser só um pentecostal quente ou só um reformado frio. Não haveria problema. Você fica lá com o teu fogo inútil, eu fico cá com o meu trabalho gelado. Mas o problema do texto é que está dizendo, se você vive vida unidimensional, você fez opção pela miséria. Aí você encontra um monte de crente que tem discurso de poder de Deus, mas vai ver a vida do caboclo no dia a dia. Vai ver se não é caloteiro, se é mentiroso. Vai ver se não tem o nome em todas as listas negras. Vai ver se não é odiado pelos vizinhos. Vai ver se não é um pai castrador, um marido espancador. Vai ver se não é. Mas nós temos também os reformadozinhos intelectuais, maneiros, gente boa, que tem discurso social, mas nunca experimentou o calor do Espírito Santo. Que é politicamente correto, mas ele não crê nem na existência do inferno. Eu conheço pastores que não acreditam na existência do diabo. Eu conheço pastores, presidentes de igreja que não conhecem, não acreditam na existência do inferno. E eu pergunto, nós somos salvos do quê, afinal de contas? Nós estamos lutando contra o quê? O que a gente está fazendo aqui com esse negócio de igreja, evangelho, Jesus, Espírito Santo, Jesus crucificado e tudo mais? Aí tu pergunta assim para ele, e essas possessões do Novo Testamento? É exagero do escritor. Ah, vai te catar, irmão, dá um tempo. Vai vender Coca-Cola no sinal, não estou desmerecendo os vendedores não. Agora, ser pastor, meu amigo. Mas o que acontece? É o cara que caiu para uma banda, fez opção pela miséria. Aonde que está o equilíbrio da vida e quando é que a vida se transforma numa vida que vale a pena? Quando é sendo de Deus, eu experimento o melhor de Deus. Quando eu tenho equilíbrio nessas duas dimensões. Porque senão, meu irmão, o que sobra é blá, 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 gospel. A igreja do Novo Testamento era uma igreja que caía na graça do povo. Não é verdade?
E porque caía na graça do povo, o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Quem produzia crescimento na igreja era o Senhor, não era o pastor. Agora, por que o Senhor acrescentava à igreja os salvos? Por que Ele dava à igreja salvos e aos salvos dava à igreja? Porque o salvo, o perdido que Ele salvava e jogava na igreja, já amava a igreja antes de ser parte dela. Eu amo essa igreja. Então eu vou te dar de presente essa igreja. Agora, por que a igreja caía na graça do povo? Porque servia ao povo. Não fazia só barulho. Não fechava as ruas por causa do trânsito. Não entrava em litígio por causa dos instrumentos, por causa da altura do microfone. Mas era uma igreja que estava ali e conhecia a sua comunidade. Sabia quantos moradores haviam, sabiam a necessidade, se era de juventude, se era de terceira idade, se era de criança. Qual é a necessidade desse bairro? Nós vamos ter resposta para essa necessidade. Era uma igreja encarnada na comunidade. E ela servia essa comunidade. E quando Deus visitava, ou quando Deus descia naquele lugar, acredite, acontece até hoje, Ele não desce para visitar a igreja. Ele desce para visitar a comunidade. E quando Ele visita a comunidade, aonde a igreja está, Ele pergunta à comunidade: o que vocês acham da minha igreja aqui nesse bairro? Se a comunidade fala: sua igreja não presta para nada, a igreja não é amada pela comunidade, como que Deus colocaria essa comunidade naquela igreja? Seria um castigo. Deus me colocaria no lugar que eu odeio. Deus me colocaria no lugar inútil. Agora, quando a comunidade diz: Senhor, a tua igreja é bênção nesse lugar, nós amamos a tua igreja, então Deus coloca esse não salvo, agora salvo, no lugar que Ele já amava. Por quê? Porque a igreja serve. Uma igreja que vive a dimensão espiritual, mas uma igreja que serve. Porque a igreja que vive na dimensão espiritual, que é parte da igreja brasileira e mundial, e a igreja que vive no social, mas não vive transcendentalidade, ambas as igrejas fizeram opção pela miséria. Por isso crescemos em número, mas não crescemos em influência. Somos o maior país cristão do mundo, mas somos o país mais triste do mundo. Saiu agora em fevereiro, fiz uma série de sermões falando sobre isso. A Organização Mundial da Saúde publica em primeira página que nós somos o primeiro país em transtorno de ansiedade do mundo. O transtorno de ansiedade é a total incapacidade de viver só o agora. A OMS está dizendo que o Brasil não sabe viver o dia a dia. A mesma pesquisa diz que nós somos o 5º no planeta em depressão. Nós somos o país mais triste do mundo. Temos dificuldade de acreditar nisso, por quê? Porque nas redes está todo mundo feliz. Todo mundo se sentindo feliz. Nas redes todo mundo está jantando, todo mundo é crente. Os crentes hoje são tudo de Facebook. E você imagina que a realidade promulgada pelo OMS não encontra respaldo por causa do que a gente vê na realidade das redes sociais, que é o campo da mentira e da inverdade, não é? Está mais fácil amar um cachorrinho ou um ser humano hoje? Fala. Está fácil amar gente hoje? Não está, né? Está difícil amar gente. Você pega uma mãe que pariu seu filho, como aconteceu semana passada no Rio de Janeiro, de novo. Ela quer se livrar do seu filho, ela bota o seu filho no micro-ondas e liga. A outra no Piauí pega seu moleque e coloca no formigueiro, para a formiga comer e sumir com o corpo. Você pega um ser humano, macaco velho, que tem coragem de estuprar uma criança de 3 meses. O que você sente? Uma das cenas que mais mexeram comigo, eu fiz uma série de sermões em cima dessa palavra, foi aquele trabalhador que foi morto lá em São Paulo. Do lado de fora do metrô tinha alguns meninos mexendo com um homossexual que vendia bala. E esse senhor também vendia bala ali do lado. Ele falou: pô, não faz isso com ele não, ele é nosso amigo, o cara é trabalhador. Eles espancaram o pai de família de 56 anos. As redes mostram eles correndo para dentro do metrô, atrás do senhor. O senhor cai e eles começam a bater na cabeça do velho. O
velho de 56 anos, eu tenho 52 quase, né? E o pai de família foi morto. O pessoal do metrô olhando, ninguém fazia nada. Vendo um senhor que tinha idade para ser o pai de 2 meninos, espancado até a morte. Ninguém fez nada. Eu, quando vi aquela cena, eu fiquei pensando, se fosse o meu pai, o que você faria com aqueles 2 meninos se você os visse matando o teu pai daquele jeito? O que você seria capaz de fazer com eles? Será que você seria capaz de matá-los? Eu vi o quanto eu estou doente quando eu percebi o que eu senti por aqueles meninos. Eu acho que eu os mataria. Bom, se eu sentir desejo ou me sentir capaz de matá-los, eu estou dizendo, eu sou igual a eles, porque eles mataram o Senhor. Eu e eles somos da mesma laia. O assassino não é marciano, não é plutoniano, é terráqueo. É da raça humana. O estuprador de criança de 3 meses é da raça humana. A mãe que coloca a criança no micro-ondas é da raça humana. A mãe que coloca a criança no formigueiro é da raça humana. É da nossa raça. Eles são nós. Nós somos eles. Eles revelam do que nós somos capazes e não imaginamos. Estava conversando com alguém, não sei se foi aqui ou lá em Brasília. Tivemos uma conferência sobre tráfico humano lá na igreja nesse ano e escravidão moderna. Temos um trabalho missionário na Índia que trabalhamos com os Dalits. Dalits são a escória da raça na Índia. A Índia é dividida em castas, né? Os Dalits não são considerados como seres humanos, porque eles acreditam na deusa Shiva, e a Shiva é a criadora, o deus Shiva é o criador do universo. Shiva criou alguns da sua cabeça, são os intelectuais, os religiosos, são os brahmanes, são os excepcionais. Shiva criou outros dos seus braços, são as autoridades, os militares, os homens do poder, os homens que detêm a força. Shiva criou outros do seu corpo, da sua barriga, são os comerciantes, são os que trabalham com o recurso financeiro, é o pessoal empreendedor. Shiva criou outros dos seus pés, da sua perna, é o proletariado, é o pedreiro, é a faxineira, é o limpador, é a classe C. E existem os Dalits, que não foram criados por Shiva. Eles são a reencarnação daqueles que na vida passada foram bandidos, assassinos, criminosos. Eles nasceram para purgar, para penar. Eles não são tidos como gente, eles são os intocáveis. Se você passa na sombra de um Dalit, você está contaminado, tem que fazer dias de purificação. Mas engraçado, os Dalits não prestam para nada porque eles estão purgando, mas eles servem para serem comprados e serem usados como objetos sexuais. Eles são comprados e vendidos, sobretudo, para extração de órgãos humanos. As outras castas compram Dalits e extraem seus órgãos para botar nos seus doentes. O presidente do Dalit Freedom Network no Brasil, no meu púlpito, disse uma palavra que me marcou a vida. Ele falou assim: vocês aqui no Ocidente não ouvem falar de tráfico humano, muito menos de órgãos, né? Mas vocês vão ver como isso é comum no mundo. Quantos têm filho? Quantos aqui têm filhos? Levante a mão assim bem alto. Amém. A maioria de nós. Vamos imaginar que seu filho precisasse de um coração e o médico dissesse assim, ó, seu filho tem 1 mês de vida. Imagina, mãe, seu anjo, diante do diagnóstico, seu filho tem 1 mês de vida. Se não fizer um transplante, você vai perder seu anjo. Imagine seu molequinho, o que gosta de banana, comeu banana dessa lá dentro, nunca vi comer tanta banana. Na outra encarnação foi macaco, será, cara? Sei lá. Pois é. Ele gosta de banana. Me lembrou minha esposa, adora banana. Imagina, tem um moleque que tem um diagnóstico, tem 1 mês de vida. Tem que achar um coração. E o número dele na fila de transplante é o número 2000. Chegasse alguém do nada e falasse assim, mãe, eu tenho um órgão para a senhora daqui a meia hora. Custa tanto. Pai, tem um órgão para o teu filho amanhã. Qual o número que você está na fila? 2000.
Quanto tempo de vida tem seu filho? 1 mês. Eu tenho um órgão para amanhã, te interessa? A pergunta que ele fez foi: você compraria um órgão para salvar seu filho? Ou deixaria seu filho morrer? Cara. Ele diz, esse aqui é o problema. Quando a gente fala de tráfico humano, a gente diz, é um absurdo, isso é coisa do diabo. Pois é, agora vamos encarnar? Se fosse o teu filho, deixaria teu filho morrer? Ou você pegaria o órgão e não queria nem saber de onde veio? Dá para entender o que eu estou falando, a diferença? Paulo está falando que quando nós temos experiências com um monte de verdade, ele nos capacita para lidar com demônios. Inclusive quando o demônio é o outro, que é capaz de matar, de roubar e destruir. O demônio com o qual a gente não consegue mais lidar, porque tira a nossa paz, nos rouba de nós, nos adoece. O outro virou o nosso veneno. Hoje, a solidão é quase uma imposição por sobrevivência. Nós nos separamos dos outros para sobreviver, porque a gente está adoecendo. Mas o que a Bíblia está dizendo? Quando a gente, de fato, tem experiência com Jesus de Nazaré, a gente aprende a conviver a despeito do demônio, que é o vizinho. Pode ser a sogra, o pai, a mãe, o irmão. A experiência com Cristo nos capacita para isso. Por que eu tenho que aprender a conviver com o outro? Mesmo que a solidão seja quase uma imposição. Porque se o outro, presta atenção que eu vou lhe falar, se o outro é extinto em mim, eu estou extinguindo em mim também a possibilidade da experiência espiritual. Veja como que as facções, as divisões, as dissensões só podem ser obra do diabo. As nossas incapacidades de relacionamento só pode ter uma ação espiritual. Por quê? Porque se eu destituo o outro da minha existência, eu o extingui em mim, eu perdi a capacidade de vivenciar espiritualidade real. Se eu opto pela solidão, eu abri mão da paternidade divina. Optei pela miséria. Só quando eu oro, ou me transformo, enquanto eu, com tu, viro nós, eu posso orar o pão nosso de cada dia da hoje. Se eu excluo o tu do meu eu não posso orar o pão nosso, me dá. Porque não existe pão para mim. Deus só dá pão que se compartilha. Se eu excluir o outro, vou viver carência a minha vida inteira. Você nunca vai viver plenitude. Porque eu só me completo no outro. Por que você acha que há tanta divisão entre nós? Tanta competição entre nós? Por que você acha que tudo que você bota na rede dá briga? Porque o diabo quer isso mesmo. O diabo, mais do que te afastar de Deus, quer te afastar desse irmão que está do teu lado. Porque te afastar de Deus é difícil. Porque Deus já é uma verdade entranhada em nós, nem que seja só como projeção. Mas o outro, conviver com o outro é difícil, porque o outro nos confronta. Pô, o outro é flamenguista. Quem consegue viver com flamenguista, irmão? Tem que ser muito crente, não é verdade? Então não dá. O outro, sei lá, gosta do que a gente odeia. Aí tu tem que engolir o outro. Pois é, meu filho. Eu, para você, sou pouco. Deus, para mim, é pouco. Não gera plenitude. Eu vivo vida unidimensional. Eu me encontro com Deus e nele sou capacitada para me encontrar com meu irmão. Bidimensional. E só quando vivo vida bidimensional eu encontro plenitude. Por isso a geração vazia como a nossa. A geração cheia de si. Há tanto eu em mim que tu não cabe. Dá para entender isso? Há tanto eu em mim que tu não cabe. Não se transforma em nós. Então o que você vai viver? Uma fé verborrágica. Oh Deus, estou apaixonado por ti, não dá mais para viver sem ti. Sai daqui e vai para um motel. Oh Deus, estou apaixonado, não sei o quê. Aí fala mal do irmão, que não sei o quê, porque ele está com a roupa esquisita. Uma mentirada, nossa fé é uma mentira danada. A nossa religião é uma das religiões mais verborrágicas de todas.
Crescemos em número, mas não crescemos em influência. Blá, blá, blá. Então, quando a gente vive essa experiência, a gente está capacitado para lidar com o demônio. Quando o demônio é o outro e quando o demônio é o si mesmo. Vou terminar aqui. Porque eu posso ser o meu demônio. Aliás, à luz do Cristo, não há demônio mais poderoso do que o si mesmo. Por isso que ele diz assim, ó, tem alguém aí que tem interesse em me seguir no caminho? Eu quero te seguir, Jesus, eu quero te seguir. Não levanta não, fica aí, peraí. Aquele que quer vir após mim, primeiro faça o quê? Negue-se a si mesmo. Não venha atrás de mim consigo, porque mesmo que seja atrás de mim, vai se frustrar. Não pode vir comigo atrás de mim, consigo no lombo. O teu si mesmo tem que morrer. Porque olha só, do diabo eu te livro, mas de si mesmo eu não posso. Bom, quando você quer vencer um demônio, apareceu um cara endemoniado. Só tu fala, em nome de Jesus, sai! E ele sai. Agora você quer se livrar da gordura. Como é que você faz? Jejum, né? Agora você quer se livrar da língua grande, que é fofoca. Você quer se livrar da depressão. Você quer se livrar do desânimo. Você quer se livrar da ira, do desejo de vingança, do ódio, da indiferença. Como é que você se livra disso? Você vai dizer para o teu tesão, está amarrado em nome de Jesus, tesão, eu não quero mais desejar a mulher dos outros, o homem dos outros, o tesão não obedece. Sai de mim, inveja, está repreendido o espírito de inveja. Inveja não é um espírito, é um sentimento humano. Sai de mim, ira, sai de mim, depressão. Já pensou se a oração curasse depressão? É tudo do si mesmo. Se o meu problema fosse o diabo, eu tinha o melhor de todos os problemas. Mas o meu problema sou eu. E Jesus sabia disso. Há um eu em mim que tem vontade de glorificar ao Senhor, mas há um eu em mim que tem vontade de abandoná-lo o tempo inteiro. Parece que não adianta nada vir à igreja. A gente ora, não acontece nada, não rola nada. Mas aí, não, você precisa de Deus, vai de Deus lá. Há um eu teu que quer viver um namoro santo para glorificar o nome do Senhor, mas a tua carne não deixa. Há uma carne tua que diz, quer saber? Não tem problema nenhum. Há um eu teu que quer ser generoso com a casa do Pai, mas há um eu teu que não deixa você ser generoso nenhum. Há um eu teu que quer acordar dando glória a Deus, que dia maravilhoso, este foi o dia que fez o Senhor. Mas há um eu teu que acorda deprimido, que se pudesse nem acordaria. Vivemos essa dialética. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu quero viver 200 anos, outro dia eu quero morrer. Um dia eu estou cheio do poder de Deus, outro dia eu estou vazio. Um dia eu estou querendo abençoar a todo mundo, no outro dia eu quero que todo mundo morra. Talvez não aconteça aqui em Valparaíso, aqui é outro nível de crente, mas do Rio de Janeiro para lá, tem hora que você acorda e diz assim, eu vou ler a Bíblia toda esse ano e vai ser rápido. Tem hora que você olha para a Bíblia e diz, estou contigo e não abro. E não abre mesmo. Não é assim? Talvez não aqui em Valparaíso, mas no restante do mundo é assim. Nós vivemos essa ambiguidade. A vida é dialética. Eu entro, eu saio, eu subo, eu desço, eu ganho, eu perco. Eu estou alegre, eu me entristeço. Eu tenho ira e tenho amor, eu tenho vontade de ir, eu tenho vontade de ficar. A vida é dialética. Quando eu me encontro com Jesus, Ele me capacita para vencer esse si mesmo. Que a Bíblia diz deve ser negado, mas hoje é idolatrado. Hoje nós vivemos uma overdose de si mesmo. Você produz a sua imagem 200 vezes por dia, você vive tirando foto sua. Antes a gente tirava foto. Hoje a gente tira foto e publica. Agora a gente tira foto, publica e fica vendo quantos likes. A gente vê os comentários. Por quê? A gente não se satisfaz mais só com a imagem, a gente quer adoração. Nunca antes na história da humanidade uma geração produziu tanta imagem do si mesmo quanto essa.